Olá, boa noite a todos vocês que estão aqui. Vamos começando a nossa live, né? Então, hoje é a nossa segunda live. Olá, boa noite, Gustavo, boa noite, Glória. Vamos chegando para o nosso bate-papo de hoje. Então, eu falo pelo MASA. Quem não me conhece, eu sou a professora Liliane Nascimento, coordeno o laboratório de monitoramento e avaliação do Instituto de Ciências da Saúde, da UFPA. E nesse laboratório, a nossa intenção e a nossa missão é discutir a informação em saúde, a qualificação dela e os indicadores para o Pará, para o Estado, né, e para o Brasil todo. Boa noite, vamos chegando. Boa noite, professora Ana. Boa noite, Mayra. Eu gostaria também de registrar aqui que o laboratório, né, eu como abrasquiana, filiada à Abrasco, representante do GTISP, que é o grupo de temático de informação e saúde e população da Abrasco, cuja sede e apoio a gente conta com todas a retaguarda e as discussões, né? São pesquisadores do Brasil todo representados na saúde coletiva. A proposta de hoje do nosso seminário tomou uma proporção muito grande. Então, estamos muito felizes de discutir isso. Quando eu e a nossa convidada, a nossa querida professora Ana, nós elaboramos, né, pensamos o que a gente ia falar, como que a gente ia conversar, a ideia de tratar a informação em saúde, e a professora a doutora Ana, ela é epidemiologista, e aí esse tema então passou de uma proporção assim muito grande, né? Desde o apagão que aconteceu na sexta-feira, e aí além da gente discutir caso, então começamos a discutir mesmo a questão da informação em saúde. Mais uma vez, então, boa noite a todos. A professora Ana já está presente. Eu preciso de fazer a apresentação, agradecer a, ao aceite. Então, a doutora Ana Cristina, ela é professora, doutora, diretora adjunta do Instituto de Ciências e Saúde da Unifespa, epidemiologista, mestre e doutora pela UFMG. E hoje a gente vem discutir, né, o tema do nosso encontro, da nossa fala, é o olhar epidemiológico da informação em saúde dos dados das estatísticas na Amazônia. Então, eu gostaria de dar boas-vindas à professora, convidá-la para entrar conosco aqui. E aí, esse tema, assim, foi avolumando de uma tal maneira que até nós conversamos assim, será que adivinhamos, né? Alguns chegaram a falar assim, vocês adivinharam que íamos falar do assunto? Boa noite, professora Ana. Boa Bem-vinda. noite. Boa noite, obrigada pelo Obrigada. aceite. Não é? Então, falava aqui da escolha do nosso tema, mas te apresentando e agradecendo de estar contribuindo com o nosso laboratório, com a ciência e nessa reflexão dos dados, né? Como a gente conversou, e aí dos dados às estatísticas, e aí esse histórico que aconteceu de sábado até hoje, né? O portal some, depois volta, então são a relevância do tema e do que a gente precisa realmente de conversar. Muito obrigada, em nome aqui de toda a equipe do MASA, da UFPA, a gente agradece de coração que você esteja conosco hoje. Eu é que tenho que agradecer, né? Tanto pela oportunidade, pelo convite e, quem sabe, né, contribuir com alguma coisa para a gente tentar entender, né? Que foi Uhum, isso que aconteceu e exatamente. pensando na lógica do SUS, pensando como que o nosso sistema de saúde tem sido elogiado ao longo dos anos, possuímos 6 programas recomendados pela ONU e, de repente, De fomos pegos de repente, surpresa. então é nessa perspectiva mesmo que eu acredito que o tema que a gente propôs, né, que você vem apresentar para nós hoje, é de tamanha relevância e atualidade, né? Nem vamos falar em contemporaneidade, é atual, é agora. Então, discutir aí hoje, quando a gente vê esses sistemas de informação, agora o CONAS faz um, tem força-tarefa da mídia, não é? Então, agora que sistemas são esses? Onde estão as informações? Professor, é com você. Bom, então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos.
Obrigada de novo, Liliane. Tenho muito carinho, muita admiração por você, pelo seu trabalho. Parabéns para o MASA, pela equipe. Obrigada, E obrigada. o que eu pensei em conversar com vocês, até porque eu tenho um hábito assim, de empolgar e live, a gente tem que ser educado. Bom, inicialmente, né? Por que a informação em saúde tomou uma proporção importante nos dias de hoje? Mas o que é informação em saúde? Eu posso produzir dados estatísticos, eu posso produzir informações e às vezes não comunicar nada. De repente, usar essas informações para confundir as pessoas, para manipular os dados, né? Para criar expectativas ou criar ações de um caminho ou de outro caminho. Então, a informação ela é muito importante porque eu não posso simplesmente pegar o dado bruto e expor isso de qualquer forma, em qualquer lugar, ou até para qualquer público e achar que estou comunicando saúde, né? Não foi assim que a gente pensou saúde. E interessante é que no Brasil, eu acho que vale a pena resgatar isso, não é tão distante o papel de destaque que a informação de saúde ganhou justamente por causa dos nossos pactos, né? Então, vamos pensar, Pacto de Saúde estabelecido lá em 2006. Ele é antigo, mas ele trata de problemáticas atuais, que vivenciamos ainda hoje, né? Fornece informações que guiam equipes, que guiam políticas muito importantes até hoje. E foi a partir desse start aí que a informação começou a ganhar corpo no Brasil, né, vamos dizer assim, e até começou a ser sistematizada. Como você bem falou, temos um sistema de informação próprio do SUS, que é um ganho, né, que tem sido copiado por outros modelos de saúde. Exatamente. E nós passamos daquela fase de divulgar dados de saúde, comunicando, por exemplo, só mortalidade, o que para nós da saúde coletiva fica até engraçado, né? Eu vou falar de saúde através do dado de morte. De morte, sim. Começando, Então, lembrando lá das tábuas de mortalidade, né? quem não estudou tábua de mortalidade e achava que estava fazendo saúde coletiva? Exatamente. Enfim, Vamos refletir. Isso. E quando a gente passa por uma análise mais detalhada dessa vigilância em saúde que começou a ser feita pela fiscalização desses dados, pela inserção e pela alimentação regional, municipal e até estadual de cada dado de saúde, efetivamente não só os nascidos, né, mas quantos estão doentes, quem são esses doentes, que tipo de tratamento, que tipo de assistência, quais são os cuidados em saúde. Hoje em dia, até informações de educação em saúde a gente encontra no DataSUS, que é justamente o banco de dados do SUS, né, gente? Estávamos caminhando bem, a meu ver, né, um sistema cada vez mais refinado, com informações cada vez melhores, mas ainda há problemas, claro. Né? A informação, ela às vezes, ela consta no banco de dados como informação, como inclusive até uma informação informatizada, globalizada, mas eu posso citar municípios aqui bem pertinho de mim, bem pertinho de Marabá, aqui no interior do Pará, em que essa alimentação informatizada é feita. Alguém recebe os papéis dos postos de saúde e alguém digita esse dado lá no banco. E isso vai ser postado via secretarias e vigilância, etc. Então, pensa bem, né? É uma informatização feita à mão. À mão. E em tempos de Conect SUS, né? Que pode ser algo que a gente vai conversar depois. E aí, quando você cita a questão da informação e dos sistemas de saúde, diante desses últimos dias, né? Então agora todo mundo, o CONAS vai fazer um sistema, aí tem a IO que está fazendo. Lembrar isso mesmo, que a gente tem o Brasil, tem o DataSUS, que vem sendo construído com critérios, é um patrimônio público, tem acesso aberto, sim, não é? Então são relevâncias da informação em saúde, até pelo critério de construção dela, que são realmente importantes de serem colocadas aqui. Ótimo. Eu concordo e fico pensando também que talvez seja até uma pena,
né, que a gente tenha que recorrer a essas boas iniciativas de compilação, de divulgação de informações que diferentes setores da nossa sociedade civil têm pensado, né, e têm feito, mas o dado oficial mesmo, né, se formos pensar na estrutura que nos cabe, Ministérios da Saúde, secretarias, vigilância, secretarias municipais, essa hierarquia está prejudicada. A vigilância epidemiológica não está acontecendo. E aí ter que recorrer a bancos paralelos para obter uma informação oficial, a meu ver, é uma incoerência nunca vista antes. Exato. E, infelizmente, uma pena. Parece um retrocesso, né? É um desmonte, uma perda de uma cadeia de sequência de validação da informação. Sim. Nós vivenciamos uma espécie de instabilidade, né, crônica dentro do Ministério da Saúde, em que eles mesmos não devem estar sendo fácil trabalhar lá. Mas, no meio de uma pandemia, não há tempo para esse tipo de comportamento tão retrógrado. As pessoas vão querer buscar essas informações e isso é bom pela primeira vez. Aprendi com você, né? A pandemia tem os seus legados de aprendizado. Então, pela primeira vez, a gente vê pessoas buscando informações, buscando oportunidades de discutir dados, de entender melhor essa curva, né? Esse número de casos que aumenta ou não, esse número de óbitos diariamente sendo publicado ou não. E, de repente, um apagão desses, nessa esfera de proporção de crise isso que já estamos. Exatamente. Né? De repente, o município não tem recurso suficiente para fazer a testagem. E aí ele tem um atraso, inclusive, de alimentar esse banco de dados, é um problema. Talvez caiba a gente dê tempo de falar sobre isso. Mas se nem a informação está sendo produzida, isso desestimula toda uma cadeia de processo que faz essa informação chegar lá no Ministério. Né? São muitas pessoas trabalhando. Importante ver isso, porque nem sempre o profissional da saúde, lá da ponta, ele se vê no número. Não é? Então ele fez o teste rápido, faz toda a cadeia do processo de cuidado, mas a informação acaba não tendo da geração ao consumidor, né? Quando a gente pensa em informação em saúde, a informação gerada até a informação consumida. E aí, não só de tomada de decisão, mas diante do que a gente vive agora em pandemia de Covid e outras que é o que a gente conversou, né, do legado, tudo tem que ter um legado de aprendizagem. Quando a gente diz assim, o que a gente vai aprender e quais as questões que a gente pode ainda desenvolver melhor. E aí, realmente, a produção da informação que a gente conversou, eu acho que até semana passada, com os nossos outros entrevistados, né, que eles são da vigilância, alguns campos que não estavam sendo preenchidos, né, então a questão da cor estava sendo negligenciada, outros campos não chegam à ficha completa e tem que voltar à investigação, então é algo que a gente até tem pensado numa oficina, num outro momento, de fazer esse treinamento, né, de fazer realmente entender, porque entender essa cadeia lógica e ela ser devolvida para o município, como você citou aí na região de Marabá, mas aqui também no entorno, próximo de Belém e outras, né, no estado do Pará e também no Brasil, a gente vê que as informações são feitas ainda em produção de papel. E em tempos que a gente está vendo aí o Conect SUS, conjunto mínimo de dados, várias coisas sendo processadas, agora é tudo informatizado, mas não é criar sistemas. Eu acho que também uma coisa que a gente reflete, não é só, a gente está criando um novo site, né? Agora é outro site que está oficial. Não é criar site, é qualificar onde e como essa informação vai ficar preservada. Toda a série histórica que a gente tem, não é? Então, quando a gente refletiu, você trouxe a mortalidade, aí o dado lá de mortalidade, a gente tem o sim, tudo bem, era um monte de sistemas, a gente está avançando, tinha que discutir mesmo para fazer eles serem interoperáveis, que eles se comunicassem, mas criar outros sistemas e para onde estão esses dados, né? Quem está manejando esses dados? E aí a informação, ela tem esse caráter também de trazer a real situação, não só para os gestores, para nós enquanto pesquisadores tomarmos decisões do que fazer, mas para a população ficar esclarecida, não é? Então, quando a gente discute, né, eu trago aqui para nós que é essa nossa prosa boa, né, a gente tem que fica controlando aqui o bolsista do lado, o bolsista lá,
Olha o tempo. Ah, que bom, tem alguém controlando. Tem alguém controlando qualquer coisa, avisam a gente, né? Mas é isso. E aí, como que a gente vai olhando esses municípios e vendo, aí vai abrir, o outro vai fechar. Então, justamente baseado em decisões dessas informações, que precisam, de fato, ser qualificadas. O dado, a informação de saúde, nós, enquanto cientistas e como brasileiros, né, como eu falei, assim, a informação de saúde é um legado, é um dado do SUS, é um bem público, é um bem de todos nós, não é de A nem de B, ele é um dado de todos nós aqui, é saber como lidar e como manejar essas informações, né? E aí, quando você cita, por exemplo, os dados incompletos, eu já me lembro do monitoramento que eu faço, né, diariamente com todos os casos e óbitos do Pará, pela CESPA. Por exemplo, hoje a gente tem um acumulado de 658 casos notificados sem idade. Isso já é 1% dos dados. Parece pouco, mas se eu for pensar em estratégias diferenciadas para cada faixa etária, né, em uma educação em saúde melhor direcionada, esse 1% poderia ser, por exemplo, 60% de idosos, o que inflaria a faixa etária dos idosos em mais 20%. Então, de repente, eu tenho hoje, na verdade, semana passada, eu tinha 1.446 idosos com Covid com mais de 80 anos no Pará. Isso é grave. Né? Por causa das comorbidades, por causa do processo de envelhecimento, eles tendem a ser casos graves. Se isso aumenta mais 20%, são mais idosos octogenários, prioridade da prioridade em lei, que eu nem sei quem são eles e onde eles estão. Então, como que eu penso políticas direcionadas, ações direcionadas, se eu não tenho as informações básicas, idade e sexo? Porque eu tento refletir isso com todos os canais que eu venho tendo a oportunidade de fazer o monitoramento, porque no Pará existe, inclusive, diferença estatística entre as faixas etárias, entre os sexos, para os municípios do Pará. Fala mais, não professora. Acontece no Brasil. Por exemplo. Que é uma característica nossa, e é isso que a gente tem que mostrar, né? Estamos na Amazônia. Então, temos essa característica. Conta pra gente. Primeiro, lembrar que na maioria dos municípios, a maioria da população é do sexo masculino. Isso não ocorre no Brasil, isso não ocorre no mundo. Para a faixa etária que eu amo estudar, que são os idosos, é mais ainda, tem mais idosos homens do que mulheres. Isso chama a atenção do mundo, deveria, porque não é comum. A expectativa de vida das mulheres é maior. Mas aqui ao mesmo tem um padrão diferente. E aqui tem um padrão diferente. Aqui o Pará, talvez não 144 municípios, que eu não tenho dados de idosos de todos eles, mas eu garanto a maioria deles. A grande maioria deles. E aí pensar que eles já são o maior número de casos. Então, mais de 50% dos casos de Covid são homens no Pará. No mundo não foi assim. Mas então 50% é quase metade, mas 27% desses todos casos são homens idosos. E 60% dos óbitos são homens idosos. Então tem um marcador de gênero aí que precisa ser melhor investigado, mas se eu não tenho acesso a essa informação na íntegra, eu não posso, né, entender ou compreender a fundo, né, criar modelos mais sofisticados estatísticos para tentar ver aonde é essa diferença. Porque essa diferença se repete em menor proporção para todas as outras faixas etárias de Covid no Pará. E aí Oi? É que eu estou anotando as perguntas. Olha só, até só fazendo. Se você quiser já mandar uma pergunta, pode ir escrevendo. No final da nossa apresentação, a professora fala. Não, pode falar, professora. É só aproveitar o momento aqui. Porque eu estou anotando aqui algumas perguntas também, né? Que aí para a gente não esquecer. A gente vai caminhando para ficar idoso, aí já vai marcando também na cabeça. Tem que escrever logo antes que esquece. Bom, outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é talvez fazer essa pergunta para as pessoas que estiverem nos vendo, responder aí nos comentários, no chat.
por que os dados de óbito, pelo menos aqui no Pará, na maioria dos municípios, têm sido divulgados pelas prefeituras em detalhes de idade, sexo e comorbidade? E isso não acontece para os casos. Por Então, quê? por quê, né? Por que essa Por informação quê? tão detalhada do óbito e não do caso? Alguns municípios divulgam apenas boletins diários, municípios com pouquíssimos casos divulgam boletins semanais. Então, nós temos de tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas os óbitos me preocupam. Porque, na verdade, quando eu chamo a atenção por aquele óbito que aconteceu por Covid, né? Fez o teste, teve a confirmação, o óbito ficou classificado como por Covid. Mas se o leigo ou qualquer um de nós lê lá essas informações, por exemplo, de pacientes, a grande maioria no Pará são problemas cardíacos, hipertensos, diabetes, eu tiro um pouco da responsabilidade desse óbito ter acontecido de fato por causa da Covid, porque eu ressalto, né, grita aos olhos que são pacientes do grupo de risco. Possivelmente mais velhos, possivelmente pacientes não tão estáveis, né, não tão bem assim, com doenças crônicas conhecidamente fatais, né, e que, na verdade, ressalta algo bem secretamente, que é a nossa incapacidade de assistência, de educação em saúde, de um planejamento da atenção primária capaz de abarcar essa demanda de pacientes crônicos, estabilizá-los, acompanhá-los, para que mesmo eles sendo do grupo de risco, eles não pudessem, né, desenvolver a doença ou não evoluiriam para o caso grave da doença. Então, falta algo aí, né? E quantos óbitos são notificados só como óbito, e aí depois a informação é gerada como caso, e que me faz pensar, esse paciente que foi a óbito por Covid teve acesso ao sistema de saúde tardiamente? Não teve acesso ao sistema de saúde? Era um caso grave que evoluiu rapidamente para óbito, infelizmente? Era um paciente do grupo de risco que desenvolveu a forma grave das síndromes respiratórias? Ou é, infelizmente, o que eu vejo acontecendo aqui, na nossa região sudeste, em que a demanda é muito maior do que a capacidade de assistência e de recursos, de que não há tempo hábil para pessoas entrar no sistema. Quando já chega, então, já o óbito chega tem que chamar, ele já chega grave. É. Então, é que os dados, né, a informação, ela vai possibilitando justamente esse olhar epidemiológico de criar as hipóteses, não é? Será que é isso, né? Então, e aí é uma grande tarefa que precisa ser executada de entender e ter os modelos lógicos para dar essas respostas, não é? Porque exatamente essas respostas de modelos lógicos que vão definir esse fluxo assistencial. Então a gente já viu uma mudança no começo, né? Abril, maio, o começo era exatamente para atender os pacientes graves, não é? Então vamos atender e fortalecer Isso. o grave. E aí esse olhar depois veio sendo construído justamente para fortalecer a PS, embora a nossa cobertura e tudo, né? Mas são outras coisas que a gente precisa conversar também. Mas o cuidado precoce e assintomático, porque inclusive o aplicativo do Corona SUS, né, do TeleSUS, ele só avançava se a pessoa tivesse febre, tosse ou condição respiratória. Se não tivesse um desses três, ele já te orientava, fique em casa, não faça nada, você não é risco. E aí, nesse risco, nessa questão de aprender a fazer o cuidado, que algumas coisas aconteceram no meio do caminho, né? E aí elas giram em torno dessa questão da informação, de óbito, de caso, do fluxo dele, por onde ele passou, não é? Então, todas essas informações são importantes para a tomada de decisão clínica, médica, lá na atenção, e também no planejamento de alocação de recursos. Né? Quando a gente vê aí a abertura dos hospitais de campanha, da retaguarda, para onde vai, então, toda essa questão de fluxo, que é justamente o ideal que seja feito para o cuidado da saúde das pessoas. E aí,
voltando a jogar na nossa discussão a questão do dado, do apagão das informações da saúde, que a gente tem que evitar e fazer de tudo para que os dados e as informações de saúde não sejam usadas como manobra, como um dado político, como um viés político, mas que ela seja de fato para cuidar das pessoas, né? Lembrando dos princípios do SUS, que são constitucionais, não é? Que prevêem o cuidado, a atenção tripartite. Então eu tenho ficado muito preocupada, aí eu estava, né, a gente conversando, estava ansiosa para a gente conversar isso, justamente que as informações não estão tripartites. E aí eu queria que você falasse um pouco, justamente, cada município está divulgando de um jeito, não é? Então, como a informação, o critério de inclusão no município é um, no estado é outro, embora o CONAS lançou lá no portal do CONAS, mas as informações, elas vêm diferentes. E aí, quando elas vêm diferentes, como você, enquanto epidemiologista, faz esse tratamento, né? Dá para criar essas hipóteses lógicas com as informações chegando de todos os lados? Fica bem difícil, viu, Liliane? Bem difícil. Eu vou citar exemplos que talvez me ajudam a responder você, e aí, quem sabe, a gente destrincha isso. A partir do momento que o município divulga os seus dados, né, a partir da sua estratégia de vigilância, porque tem município aqui que não tem o setor específico de vigilância epidemiológica instalado. Mas, enfim, dentro das suas secretarias municipais de saúde, esse dado deveria ser processado lá pela regional e aí, enfim, né, pela vigilância epidemiológica do estado. E os números representariam uma identidade local da pandemia, né, um processamento do dado local, jogado num contexto estadual para a gente ter uma noção de como que a coisa tá. Vamos falar no mineirês. Como que a coisa tá. Bora. Né? Bora falar no mineirês. E a gente começa a bater recordes, infelizmente. Então, por exemplo, dia 2 de maio, o município de Aveiro, bem pequenininho, né? Sim. Registrou seu primeiro caso de Covid. Ele era um dos 3 que não tinha nenhum caso. Dia 12 de maio, Santa Maria das Barreiras registrou mais de 10 casos. E, infelizmente, na semana passada, o último município do Pará que não tinha registro, era Placas, registrou 20 casos no mesmo dia. E esses casos aconteceram entre 2, se eu não me engano, 2 a 12 de maio. Então, com um atraso gigantesco, porque começamos o mês de junho sabendo casos do mês de maio. Por que os boletins são díspares? Né? Como que eu percebi isso? Comecei a receber pedidos até de pessoas conhecidas do Ministério, da faculdade, etc., de que havia alguma discrepância entre os dados da CESPA, da Secretaria Estadual, e os dados dos municípios. E realmente há. Né? Há um desencontro aí de informações que a epidemiologia ainda não consegue ter uma certeza absoluta de traçar modelos em cima dos dados, porque a discrepância é muito grande. Então, ao mesmo tempo em que, por exemplo, Marabá registrava 362 casos pela CESPA, aqui já haviam sido confirmados no boletim diário 986 casos. É uma diferença gigantesca. E aí as explicações, em notas oficiais, de ambos os lados, de que todos os casos municipais são informados, como deve ser, né, via município até chegar na vigilância estadual, e de lá a informação é de que todos os casos informados são registrados. Especulou-se algumas publicações de pesquisadores aqui locais e até jornalistas apontam para que o dado relativo aos testes rápidos não estão sendo computados pelo sistema estadual. Pela toda a problemática de falsos negativos, especialmente, né, e pela baixa confiabilidade, sensibilidade, especificidade do teste. Tudo bem, fui atrás dessa informação. Vamos comparar, então, quais são os casos confirmados via teste rápido, porque tem município que faz essa distinção, e quais são os dados lá planilhados pela CESPA. O dado não bate. Ainda assim, se eu retiro todos os testes rápidos da conta do município, ainda não bate. Ainda há diferenças. Então, tanto tem um atraso. De que tipo de atraso que eu estou falando? No boletim de domingo,
eu publiquei até nas minhas redes sociais, a gente tinha casos registrados, informados, no dia 9 de abril. Uhum. Então, um atraso de tamanha proporção, né, pensando que domingo foi dia 7 de junho, a gente está Sim. descobrindo casos do início de abril, como um modelo epidemiológico vai realmente calcular a proporção e o tamanho da curva dessa pandemia nesse estado, nesse município, e como que esse dado passa a ser confiável. Eu vou citar Uhum. o exemplo mais perto de mim. Existem dias em que a diferença é tão grande que se a gente olhasse os dados da CESPA, a letalidade do município seria de 24%, 25%. Nossa, E que se a gente muito, olhasse os dados via prefeitura, a letalidade está em 9%, 8%. Não passa disso. muito diferente. Então é muito Né? diferente e está se É repetindo muito. em quase todos os municípios, especialmente os Uhum. maiores com mais casos. Uhum. Essa disparidade nos impede de ter muitas certezas, né, sobre o modelo. Eu cheguei a projetar modelos estatísticos, por exemplo, lá em abril, falando que em maio, no mínimo, a gente ultrapassaria os 10 mil casos, baseado nos dados que a gente tinha. E a gente ultrapassou 10 mil bem antes. Bem Bem antes, antes. foi, bem Bem antes. antes. Bem antes. Uhum. Então, como confiar em projeções, em modelos em que a instabilidade do dado e a demora da divulgação dos dados, mais ainda, a mudança de notificação, também precisa Uhum. falarmos disso, né? O Uhum. impacto Sim, disso na informação. sim. Porque a questão assim da notificação é algo que a gente fala da importância desse dado, do tempo, mas todas as notificações compulsórias, não tem essa dificuldade de caso. Agora, porque a gente está trabalhando com um volume muito grande diante da pandemia, não é? Mas é algo que eu acredito que a gente precisa trabalhar e refinar e criar um modelo, criar estratégias através, sei lá, até da inteligência artificial, tem feito algumas conversas com alguns amigos, para a gente tentar ver possibilidades de como minimizar essa questão de erros, né, de atrasos, ou mesmo porque a cadeia de notificação compulsória acontece erros em outras também. Né? Então, fazer Sim. essa, essa fala, porque senão fica parecendo que agora só no Covid, agora é porque está aparecendo, está todo mundo falando, né? Todo mundo. O volume é maior. O volume é maior, então pessoas que não falavam nada de epidemiologista, hoje a gente vê os epidemiologistas todo momento nos jornais, não é? Então, como isso está em voga. Então, dizer, e a gente precisa falar o quanto isso é importante, porque a função, né, do epidemiologista, do pesquisador em saúde coletiva, é cuidar da saúde das pessoas, de todos. E quando a gente monitora os agravos, isso é importante, falar da importância da notificação compulsória e de como ela precisa ser processada e ter agilidade nesse processo. Né? E aí, tanto tem o olhar da CESPA, quanto a gente também tem que pensar nessa produção lá interna do município. Você bem disse, tem município que é uma única pessoa, que é o coordenador da PS, da saúde bucal, da escola, da vigilância, não é? Eu sei que você que está assistindo aí conhece também outros municípios que é tudo assim, não é? Então acumula-se funções, e aí às vezes, nesse acumular funções e esses dados, essas informações que são essencialmente importantes de serem colocadas, não vem uma informação de um mês atrás. Então, quantos outros casos, né? Se há um mês, é quase 40 dias o intervalo que você deu de abril para junho, não é? Então, quantos casos já foram contaminados e quantos mais a gente não teria. Não é? E aí entram algumas projeções que a epidemiologia tem feito para materializar, para dar um norte, uma luz para onde estamos indo, né? Que fala, agora está tranquilo, aqui em Belém já está aberto, algumas cidades já estão funcionando, agora a gente já pode repensar nas fases do isolamento. E aí, como pensar nessas fases de isolamento, não é? E para ter essa certeza, então eu, enquanto pesquisadora, quem está assistindo a gente tem vários profissionais de saúde, para saber exatamente quando e como manejar essa questão real dessa informação em saúde. Porque já que a cadeia de processo é algo que a gente reflete que tem uma falha, que tem processos que precisam ser melhorados.
mas a relevância dessa informação precisa ser destacada para essa tomada de decisão gestora e clínica também. Exato. Tanto é importante também lembrar, fui questionada recentemente, por exemplo, sobre o município de Paraopebas e Canaã dos Carajás, que de repente o número de casos subiu absurdamente. Houve um movimento de Vale, testagem, não foi? De testagem, né, geral. Inclusive com postos de testagem. E é um investimento em dinheiro, em recursos muito grande. E aí me faz, como epidemiologista, ver esse dado desperdiçado. Porque se ele não poderá ser contabilizado como caso confirmado nos boletins oficiais da CESPA, que é quem vai alimentar, se a tripartite funcionar, o Ministério da Saúde, por que não, né, melhorar os sistemas de laboratórios ou criar estratégias para desafogar os laboratórios centrais e aumentar a eficiência do próprio teste PCR ou diminuir o tempo de processamento dele, já que ele é a medida confiável, né, até então. Sim. Porque aumentou muito o número de casos, porque os casos estão aparecendo, e aí isso vai deixar o gestor com aquela bomba na mão. De repente eu não tinha casos nenhum, mas é porque eu não conhecia o dado não existe, a doença não está notificada. E é nessa que eu vejo o probleminha que a informação pode e às vezes é manipulada a favor de algumas estratégias bem específicas e, por enquanto, direcionadas muito mais aos setores econômicos, às necessidades, né, de se retomar o crescimento econômico, de se reabrir o comércio, enfim. Mas que não leva em consideração o fator humano aí. Por isso que a taxa de isolamento é tão importante, né? E passa despercebido. Com certeza. A gente caminha agora para quase entrar na etapa de perguntas e respostas, né? Então, eu peço aí da sua fala, já precisamos entrar nas perguntas e respostas, faz um fechamento aí da sua fala, e aí a gente já passa para responder as perguntas dos nossos ouvintes, aí, dos nossos colaboradores. Bom, eu gostaria de agradecer de novo, claro, sempre, e para finalizar, o que eu gostaria de enfatizar é que talvez medidas muito restritivas tenham pouca eficiência se comparado a uma conscientização, né, baseada em fatos reais, em informações verdadeiras, em boletins epidemiológicos confiáveis, transparentes, sem muitas informações, porque isso não está ajudando ninguém. Convido vocês a pegar alguns boletins daqueles que destrincham mesmo. Pega os casos confirmados e destrincha. Altas, isolamento domiciliar, UTI, internação hospitalar, somem, porque eu já fiz esse exercício e não dá o total de casos confirmados. Então, para que as informações sejam melhor, né, transmitidas e que elas tenham, sim, um impacto positivo de que é conscientizar a população, eu peço um apelo para tantas as secretarias, que a gente possa ter acesso a esses dados, todos os dados do Pará, e que o brasileiro é um povo que precisa ser estudado e ser criativo. Porque, por exemplo, arrumar o jeito de burlar isolamento social, a Secretaria de Segurança Pública, ela monitora o sinal de GPS e o sinal de celular das pessoas e faz cálculos em cima desse deslocamento dessas pessoas ou concentração de pessoas no mesmo lugar. As pessoas estão saindo sem o celular. Então, talvez uma informação, uma conscientização melhor seja mais eficiente do que medidas tão restritivas, porque o que a gente precisa é ter acesso à informação e que ela seja transparente. Muito bem. Obrigada, professora Ana. Realmente é isso que a gente... É essa lógica mesmo que o MASA quer trazer todas as áreas de conhecimento para discutir a informação em saúde, né? Então, informar não só para nós, enquanto cientistas, trazer esse conhecimento para a população de tomada de decisões. E aí eu vou colocar a primeira pergunta que a professora Andréa Joaquim fez. Quais as comorbidades mais presentes em idosos acometidos por Covid? Se nos seus estudos você percebeu aí quais comorbidades mais aparecem nos idosos. Ranking disparado na maioria dos municípios que a gente conseguiu os dados até agora. Hipertensão e diabetes.
mas mais de 30% de todos os óbitos com comorbidades se referem a diabetes e quase 50% a hipertensão. Muito bem. E aí, um outro comentário para lidar em relação também às comorbidades, né? As comorbidades geralmente estão associadas como explicativos ao óbito. É a Letícia que fala, Letícia Zago. E aí, uma pequena quantidade de óbitos podem ser um motivo realmente de preocupação em algum município? É uma pergunta boa, né? Porque se a gente pensar em termos de letalidade, que é a capacidade que essa doença tende de matar pessoas, vou traduzir bem, não? Isso. Né? Ela precisa ser considerada, sim, Letícia, porque se eu tenho poucos casos e ainda assim eu tenho um número maior ou alto de óbitos, pode ser duas coisas. Ou eu tenho estágio mais grave instalado dentre esses casos, ou, infelizmente, né, a falta de acesso a esse caso anteriormente, do agravamento. Por que eu digo isso? Procurem nos twitters, nas informações de Instagram da própria CESPA. Adotou-se uma medida em quase todos os estados e municípios de testagem de casos graves, centralizados nos hospitais. Sim. Então, casos leves passam despercebidos. E aí esse alto número de óbitos, mesmo tendo poucos casos, chama o alerta para a gravidade da doença ser maior nesse município. Professora, a Janice Guedes pergunta quais são os fatores envolvidos na disparidade desses dados e como pode diminuir essas discrepâncias. Menina, me responde isso porque essa eu gostaria de saber. Porque se todo mundo fala que informa corretamente e recebe os dados corretamente, qual que é o problema? Qual é o problema? Onde está o gap de informação, né? A cadeia lógica desse modelo. É algo que o GETISP, que eu falei da Abrasco, né? A gente está lá trabalhando em cima disso. São uma série de processos, Janice. Dá para a gente fazer um outro encontro para a gente conversar sobre o processo da cadeia de informação. Não é? Com certeza. Eu acho que o principal problema é o atraso. O principal problema que precisa deixar claro é o atraso da informação. Porque se eu começo uma notificação, como foi no início da pandemia, em que tudo era notificado no dia, não importava, você não sabia de que dia que era exatamente o caso. Hoje as informações estão desencontradas, então hoje, por exemplo, eu tenho 2 bancos de dados distintos. Um só com as datas informadas de ocorrência dos casos, dos óbitos, e outro com as datas de notificação, que teoricamente são as oficiais. Quer ver como são os oficiais? Vai lá no site do Covid Pará e vê se tem algum caso registrado antes do dia 18 de março. Não tem. Mas se a gente pegar nos casos atrasados, tem. Então, eles não consideram isso nas análises, mas consideram isso para notificar. Há uma disparidade. Há uma disparidade. E aí, a questão, talvez uma questão coordenada, porque a gente não teve a coordenação tripartite da informação. Não é? Então, por ela não ter acontecido, eu me coloco aqui no meu lugar de fala, que é uma das hipóteses, né? Essa coordenação não tripartite não está funcionando, então isso afeta. E, aliás, se a esfera federal não consegue fazer o básico, o mínimo, às vezes os municípios ficam perdidos, né? Nessa ausência. Isso. Nesse isolamento de se virem. Um monte de perguntas, professora. A gente vai ter que marcar outro dia. Mas eu vou colocar aqui a nossa última pergunta, não é? Até pelo nosso prazo de tempo aqui. Alicia Vitoriano pergunta se o estado do Pará já atingiu o platô. Né? Poderá ter uma segunda onda, principalmente no interior? Sinceramente, não sei. Platô, acho que não. Infelizmente, né? O último modelo estatístico, sendo o mais otimista possível, a gente, no mínimo, dobraria o número de casos até o final de julho. Mesmo com todos esses atrasos. Isso por quê? Porque se eu, por exemplo, o boletim de hoje, eu tenho 1.400, estou colando aqui, 1.417 casos notificados em atraso. Eu também fico com meu caderninho. Isso. Significa, então,
que eu não sei o que aconteceu no dia 16 de abril, que é o primeiro dado. Uhum. Então, a doença está lá atrás e eu não consigo projetar mais do que 15 dias para frente. Talvez os modelos de inteligência artificial consigam, eu sei que a UFPA está fazendo isso, a UFRA está fazendo isso, a Unifesp vai começar a fazer isso. Então, talvez esses modelos sejam mais sofisticados e mais robustos, deem conta de projeções um pouco mais para frente. Mas eu já adianto vocês, os 15 próximos dias não são bons. Infelizmente. São questões assim de tomadas de decisão, não é? Então, aí fala um pouquinho aí do que houve, que teve outras perguntas aqui que as pessoas fizeram para a gente fechar, de segunda onda, terceira onda, o que a epidemiologia fala dessas ondas dos casos, né, na epidemia? Pois é, teoricamente, né, já é esperado de uma epidemia que exista uma divisão de comportamentos da doença ao longo do tempo. E que quanto mais uma infecção dure, mais provavelmente o número de óbitos vai ser maior, maior a letalidade, maior a mortalidade, e isso favorece, se a gente não tiver medidas preventivas corretas, né, e eficazes, que a doença se estenda. Então, ela passe por um período, assim, abaixo do radar, com pouquíssimos casos, pouquíssimos óbitos, e aí pelo relaxamento, né, das próprias pessoas, da volta à vida normal, porque vai ter que voltar às atividades, sim, não tem como, a gente não discute isso, a gente não discute o drástico impacto na economia, claro, mas há que se pensar que se volta e as condições sociais das pessoas pioraram, há uma expectativa, então, de uma segunda onda aqui para nós muito maior. Muito maior. Muito e o que maior. seria a primeira, segunda, terceira onda? São esses espaços que a doença tem entre contaminação, pessoas em recuperação e pessoas que foram a óbito. Isso, quando isso acontece mais de uma vez, é que a gente tem a mesma doença se repetindo e se comportando como se fossem várias epidemias dentro de uma grande pandemia. Com certeza. E aí entram-se, né, somam-se, porque não é só o Covid, agora a gente entra e tem as questões da dengue, do sarampo e de outras também aparecendo, que a gente vai monitorando, né, professora? Gostaria muito de agradecer, pedir licença a todos os meus amigos aqui, mas a gente acaba falando mineirês, não tem jeito, né? Eita, e aí, vai. Obrigada, vai. Obrigada por ter aceitado, né? Você sabe que a gente tem um carinho e aí sempre tivemos ideias para trabalhar, e essa possibilidade eu também acho que isso vai ser um legado do Covid, que a gente tem, não é? Muitas coisas a trabalhar e aí muitas ideias para fazer. Eu quero também pedir assim, a todo mundo que mandou pergunta, que não deu tempo de responder. Nós aqui do MASA estamos planejando fazer uma série depois das respostas, onde eu vou compartilhar com a professora Ana, a gente vai responder, fazer um roteirinho e vai deixar disponível para você. Então, você que mandou sua pergunta, pode ter certeza que ela vai estar respondida lá depois. Qualquer coisa também pode mandar para a gente pelo direct, alguma informação que a gente manda, né? Acompanhe o nosso perfil, marquem, né? E aí, professora, muito obrigado. O MAS agradece, o Instituto de Ciências da Saúde, a UFPA, o GETISP, porque eu precisei de deixar assim muito claro, e é essa informação que para cá, para a Amazônia, a gente tá construindo isso aqui, né? Então outros núcleos fortes que são apoiadores nossos no Rio, na Bahia, tem apoiado a gente nessa construção do monitoramento e informação em saúde aqui no Pará e para o norte do Brasil. Muito obrigada de coração. E esperamos ter uma próxima. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente, não é? E aí, uma boa noite. Se cuidem, a gente está sem máscara porque estamos em casa. Estou aqui com a minha assessora, né? Então, em nome dela, eu agradeço toda a equipe do MASA, né? Thaís e Gustavo, Hanna, todo mundo que tem ajudado. Então, professora, muito obrigada à Unifesp. Eu sei que a sua agenda, né, diretora, pesquisadora, uma série de coisas. Eu falava, professora, olhe na sua agenda, coloque lá um momento que a gente vai construir. E é importante que a gente fale isso, né, que se espalhe, que a informação ela é bem público, ela tem que ser transparente, jogada para todo mundo mesmo. Obrigada.
Muito obrigada, foi um prazer. Liliana, eu te admiro demais, você sabe disso. Eu também, sou sua fã. E eu garanto que eu tô sozinha, porque eu tive que trancar a porta, senão meu filhinho entra. Pois é, mas logo, logo ele fica assim, ó. Aí, de assessor, né? De assessor, aí vira assessor. Tá bom? Gente, obrigada, eu estou à disposição para o que precisar. Com certeza, a gente entra em contato. Um beijo, boa noite para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.